Olá, vocês já estão aí? Então, bem-vindos ao canal. Hoje eu quero falar sobre um livro do seu Joaquim Maria. Esse mesmo, o seu Joaquim Maria, filho de pais humildes, que nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, mais conhecido como Joaquim Maria Machado de Assis. E é sobre o livro A Mão e a Luva que eu quero falar neste vídeo. Mas antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Robert Jean e este é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros, um quadro onde nós, eu e você, vamos falar sobre livros e leituras de vários gêneros literários, até porque se o livro é bom, ele merece ser comentado. Agora, deixa eu te pedir um favor, deixa eu te pedir uma ajuda. Se inscreve no canal, que a sua inscrição é muito importante para o canal crescer. Aproveita, curte e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e o canal possa crescer. E mais uma coisa, deixa seu comentário é muito importante, tá? Como nós vamos falar do Machado de Assis hoje, então deixa no comentário, Machado de Assis. Se tiver com preguiça de comentar, solta um emoji nos comentários. O simples fato de você comentar ajuda muito este criador de conteúdo, tá bom? Então, começando a falar do livro, quero fazer algumas considerações bem rápidas aqui sobre o livro, tá? O livro A Mão e a Luva, ele é o segundo romance escrito pelo Machado de Assis, tá? Ele pertence à fase romântica. Ele foi escrito como se fosse um seriado, em formato de folhetins, tá bom? Falando o enredo do livro, a história já começa com um personagem chamado Estevão, no começo do livro, dizendo que ele quer dar cabo à própria vida, que a partir de arrasta para cima, porque, segundo ele teria levado um fora de uma moça chamada Guiomar. E ele está conversando e falando dessa situação com um amigo dele chamado Luiz Alves, tá? Então, o amigo dele, Luiz Alves, começa a aconselhar ele, e em termos diretos, mais ou menos ele fala da seguinte forma: deixa disso, pare com isso, se todas as pessoas, se todos os homens quisessem agir assim igual a você, a nossa raça já estaria extinta, já não existiriam mais seres humanos. Então, o Estevão ali, depois dessa conversa com seu amigo, talvez melhor amigo até nessa parte do livro aqui, Luiz Alves, ele, depois de ouvir essa conversa, ele segue os conselhos do seu amigo e ele parte para São Paulo, né, para dar continuidade a seus estudos e também para esquecer dessa moça, né, essa moça que chamou a atenção dele, pela qual ele se apaixonou. Então, passado 2 anos, o Estevão, ele volta dessa sua viagem para esquecer da moça e para dar continuidade aos seus estudos e reencontra o Luiz Alves, seu amigo, que já está morando em outra casa, inclusive, né? Daí ele vai lá, faz a visita pro Luiz Alves, conversa com o Luiz Alves, tá? E posa na casa do Luiz Alves. No dia seguinte, ele acorda cedo e vai conhecer ali a vizinhança, vai passear pelo quintal da casa do Luiz Alves. E durante esse passeio no quintal ali, matutino, ele vê uma moça saindo de uma casa vizinha, uma casa vizinha assim, e ele não reconhece ela a princípio. Olha, quem seria essa moça? Uma moça muito bonita, que chama atenção. Quando ela chega mais perto dele, ele percebe que essa moça é a Guiomar, a menina, a moça pela qual ele estava apaixonado 2 anos atrás. E a Guiomar conversa com ele, trata ele muito bem. E o Luiz Alves, por ser iludido, por ser um cara romântico, ele acredita que a moça está apaixonada por ele, simplesmente porque ela tratou ele bem. Então ele começa a se iludir de novo e começa a pensar: eu só não entendo por que é que ela não gosta de mim, por que é que ela não demonstra que gosta de mim, porque eu sei que ela gosta, é o jeito que ela me tratou. Mais ou menos ele pensa dessa forma, assim, sabe? Então, também já cabe aqui explicar, né, o porquê que essa Guiomar, que nós falamos pouco dela até agora, ela aparece ali na casa vizinha do Luiz Alves, tá? A Guiomar, ela ficou órfã, tá? Ela ficou órfã de mãe e pai logo cedo na sua juventude. E ela foi adotada, meio que, podemos dizer assim, que ela arrumou uma madrinha que era uma mulher baronesa, tá? A baronesa, se não me engano, acho que não aparece nem o nome dela no livro, tá? Vou falar dela aqui só como baronesa. Então, essa baronesa, ela também tinha uma filha e essa filha dela morreu. E ela ficou meio triste. Então, meio que para preencher essa falta da filha dela, ela adota a Guiomar, que também era órfã, entendeu? E ela cria um laço de amizade, um laço de amor com a Guiomar. Então, a Guiomar e a baronesa ali vivem juntas nessa casa ali, tá? Junto com outras pessoas, né? Mas cabe dizer aqui que no livro já é dito que a Guiomar, ela tem uma afeição pela baronesa, tá? Ela já conhecia ela antes, a baronesa também já se conheciam antes, podemos dizer assim, né? A baronesa e a Guiomar já se conheciam antes, tá? Então não foi assim simplesmente que aconteceu essas mortes na família delas que ela foi morar junto lá, tá? Elas já se conheciam antes, daí essa questão da filha da baronesa ter morrido e a Guiomar ter ficado órfã, fez com que essas duas fossem morar juntas, né? E a baronesa demonstrava todo aquele amor pela Guiomar ali, tá? Então era esse o fator dela estar morando no lado da casa do Luiz Alves, tá? Então, agora aqui, pensando já um pouquinho na questão do Luiz Alves, dele ter ido morar ali perto dele ter arrumado uma casa perto da casa da baronesa, onde a Guiomar mora, isso não deixa uma pulga atrás da orelha pra vocês? Tipo, não fica aquela pulguinha atrás da orelha pensando, será que o Luiz Alves já não estava também tentando conquistar a Guiomar ali? Bom, o Machado de Assis no livro, ele explica ali, tá numa parte do livro, que o Luiz Alves teria até
tentado dar em cima da Guiomar, tá? Porém, a Guiomar não teria aceito e teria simplesmente não dado bola para ele, teria dado um fora no Luiz Alves também, tá bom? Então, continuando no livro ali mais à frente, daí tá, vai aparecer podemos dizer, um concorrente para o Estevão, né? Mais um pretendente que quer ali ficar com a Guiomar, que quer casar com a Guiomar, tá? E esse pretendente é o sobrinho da baronesa que adotou a Guiomar. Ele se chama Jorge, tá? No começo, o Jorge, ele gosta da Guiomar, mas para ele assim, tanto faz como tanto fez se ele vai ficar com ela ou não, tá? Porque naquele momento não é tanto no interesse dele. Só que tem uma espécie de governanta, uma mulher que é como se fosse uma governanta da baronesa, que se chama Senhora Oswald. E ela mora na casa com eles, e ela começa a encher a cabeça do Jorge de caraminholas ali. E daí o Jorge começa a pensar, o que ela diz para o Jorge? Ela diz assim, ó, a baronesa gosta muito de você, Jorge, você é o sobrinho dela, e ela gosta muito da Guiomar. Ela ficaria muito feliz se vocês dois casassem. E daí o Jorge, que é um cara já, podemos dizer assim, oportunista, ele vê que ali é uma boa oportunidade dele ter uma vida melhor ainda, dele ascender ainda mais socialmente, né? Então ele pensa, pô, é uma boa oportunidade. Então, mais com esse impulso da senhora Oswald, que ele vai começar a querer ter alguma coisa com a Guiomar. Então, com esse impulso dela, ele vai realmente se declarar a Guiomar e dizer que quer ficar com a Guiomar, tá? Então, aí temos já um concorrente contra o Estevão. Só que não para por aí. Até esse momento nós temos um triângulo amoroso, né? Então, já continuando, mais um pouquinho ali à frente, vocês lembram do Luiz Alves, daquela pulguinha atrás da orelha que existia ali do Luiz Alves? Que a gente podia duvidar que talvez ele quisesse ou não ficar com a Guiomar, que ele deu até em cima dela. Mais à frente, o Luiz Alves vai, de fato, se declarar para a Guiomar, tá? E assim, ele também vai virar mais um concorrente do Estevão, hein? Esse amigo fura-olho mesmo, hein? Que sacanagem desse Luiz Alves, hein? Então, ele é tanto que ele ajudou, aconselhou o Estevão, e no fim, agora, ele também vai ser um pretendente a Guiomar ali, né? Só que o Luiz Alves, ele demora um pouco a se declarar ali a Guiomar, tá? Porque o Luiz Alves, eu esqueci de falar aqui, ele é um cara que ele pensa ali em amor e relacionamento, só que primeiro o foco dele é na carreira, tá? Tanto é que quando o Luiz Alves, ou o Estevão voltou ali para conversar com o Luiz Alves, o Estevão já percebe que o Luiz Alves já é uma pessoa diferente, que ele já tá mais estabelecido, está focado na carreira e é até candidato a deputado estadual. Então, assim que o Luiz Alves ganha essa candidatura, ele começa a querer, daí de fato ele vai lá e se declara para Guiomar, né? Porque agora já está com a vida financeira e carreira um pouco resolvida, ele também pode se resolver no amor, né? Mais ou menos assim ele pensa, né? E daí ele vira esse amigo fura-olho aí que vai também querer se casar com a Guiomar, tá? Então agora nós já não temos mais um triângulo amoroso, né? Temos aí um quadrilátero, um quadrado amoroso, seja lá a figura geométrica que você queira usar, né? Então são 4 pessoas envolvidas num relacionamento ali, né? Tipo, temos uma mulher e 3 pretendentes a essa mulher, né? O que será que tem essa Guiomar, hein? Deve ter mel, só pode, porque são 3 querendo ela, hein? E vocês vão ver, tá? Que o livro vai continuar daí desenvolvendo o enredo a partir daí, tá bom? Os 3 ali, cada um da sua forma ali, querendo se casar com a Guiomar, tá? Agora, quero falar um pouquinho das características ali dos personagens, tá? Por exemplo, o Estevão. O Estevão, ele é o primeiro personagem que aparece no livro ali. Se vocês forem perceber, ele é o personagem que vai dar o tom romântico para o livro. Podemos dizer que ele que vai classificar esse livro como um livro romântico até. Ele é o personagem mais romântico, mais ali apaixonado, tá? No livro é até citado que ele gosta de Shakespeare, ele gosta de ler Shakespeare, ou seja, o dramaturgo que escrevia aquelas peças românticas lá, né, românticas e dramáticas, né, e também é dito também que ele gosta do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, para quem lê literatura clássica, garanto que já ouviu falar desse livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, tá, que é um livro clássico romântico e muito conhecido, tá bom? O Luiz Alves, ao contrário do Estevão, ele é um cara mais pé no chão, tá? Ele é um cara mais pé no chão. Ele pensa no amor, mas primeiro ele pensa na carreira, né? Porque o Estevão ele pensa mais no amor. Para ele tudo se resolve com o amor ali, né? O Luiz Alves não, ele pensa na carreira, ele vai ser candidato a deputado, vai ser eleito deputado, tá? E depois que ele vai partir ali, que ele vai pensar em casamento. Então é depois que ele é eleito ali deputado que ele se declara de fato para Guiomar, tá? Então ele é um cara um pouco mais pé no chão, né? E daí o Jorge. O Jorge é diferente desses dois, tá? O Jorge, o sobrinho da baronesa, ele é um cara mais calculista, ele é estrategista. Ele é oportunista, podemos dizer assim, tá? Quando ele vê que ele vai se dar bem com aquilo, que aquilo pode ser uma boa ideia para ele, então ele vai lá, né? Ele vai lá e tenta também conquistar a Guiomar, né? Podemos dizer que temos 3, assim, diferentes
estágios do amor aqui, né? Com o Estevão, que é o cara mais apaixonado, que é o amor acima de tudo, o Luiz Alves, que é um cara mais centrado, que primeiro pensou na carreira, pensa em crescimento, em ascensão social, né? E depois se apaixona, e o Jorge, que para ele tanto faz como tanto fez. Como ele viu que é uma boa oportunidade, então cabe ali um casamento, ele pensa ali. Então são 3 diferentes formas de amar relacionadas a esses personagens, tá bom? E também agora falando da Guiomar, tá? A Guiomar, ela é a personagem mais desenvolvida deste livro, tá? Ela é a mais desenvolvida, vocês vão perceber que ela tem toda uma análise psicológica dela ali, tá? Vocês vão perceber também que ela era uma mulher que ela entendia o seu papel na sociedade daquela época, tá? Ela entendia que o casamento para ela não era uma simples questão de amor, tá? Era também uma questão de mudar o seu status social. Era um jeito de ela conseguir se desenvolver na sociedade e alcançar uma ascensão social. Então ela pensa nisso, tá? Esses fatores vão até levar você a perceber que ela é uma pessoa, assim, que é uma pessoa meio fria mesmo, tá? Ela é uma personagem meio fria, ela não se apaixona tão fácil, ela não se deixa enganar, tá? Ela pensa bem antes de agir, entende? Então ela se tornou uma personagem fria e que foca muito pouco no amor, tá? Então, já explicando esse fato da personagem Guiomar, ela ser mais envolvida, tá? O próprio Machado de Assis, no começo de uma nota explicativa, ele diz lá que para ele, a Guiomar é a personagem protagonista desse livro, tá? É por isso que ela é mais desenvolvida, tá? Nessa mesma nota explicativa, o Machado de Assis ele explica que esse livro ele foi escrito em forma de folhetins, né, que eu disse para você, e que ele não era acostumado a escrever livros dessa maneira, tá? Não era o jeito dele de escrever, então meio que ele, por causa disso, ele não conseguiu desenvolver tão bem todos os personagens. Por isso ali que vocês vão ver que realmente a Guiomar é a personagem mais desenvolvida. O Estevão, o Jorge, o Luiz Alves são muito pouco desenvolvidos ali nessa questão por causa dessa correria de ter que fazer os folhetins e lançar no jornal já lá no dia seguinte, entendeu? Então isso deixou o livro com um pouco mais dinâmico, tá? Um livro um pouco mais acelerado, tá bom? A outra questão já a ser explicada também para vocês aqui, já fazendo um contraponto ali, na questão que o próprio Machado de Assis disse, que a Guiomar é a personagem protagonista, é que há uma dificuldade em você perceber quem é o protagonista, tá, desse livro. Apesar de Machado de Assis ter dito que a Guiomar é a protagonista, quando você vai ler o livro e se depara ali na leitura, você vai perceber que, no princípio, quem parece ser o protagonista é o Estevão. Tá, que é o primeiro personagem que aparece no livro, foca nele no começo ali, dele dizendo ali aquela parte lá que ele queria dar cabo à própria vida, depois foca nele na viagem, ele voltando da viagem, ele visitando o seu amigo Luiz Alves, então fica um bom tempo falando do Estevão, você olha, ó, esse cara aqui é o protagonista, e daí aparece a Guiomar, ó, a Guiomar também é a protagonista. Só que daí você tem essa impressão, né? Quando o livro vai mais à frente, de repente o Estevão, que parecia ser o protagonista, ele dá uma sumida do livro. Ele desaparece do livro ali, ele fica um tempo sem aparecer. Daí você começa, mas ele é o protagonista e não aparece? Então você já começa a se questionar. E daí, daqui a pouco, a própria Guiomar dá uma sumida do enredo do livro também, tá? A própria Guiomar some do enredo do livro e também foca daí no Luiz Alves. E daí você pensa, mas quem que é o protagonista? Agora está focando no Luiz Alves, agora está focando no Jorge, não está mais aparecendo a Guiomar nem o Estevão, então há essa dificuldade, tá bom? Apesar do Machado ter dito que a Guiomar é a principal, mas você vai ver que não fica bem definido quem é o protagonista desse livro, tá bom? Agora, dando continuidade, tá? Este livro, apesar de ser considerado uma obra do período romântico, ele já conta com alguns aspectos e com algumas características e acontecimentos que nos levam a entender que ele é uma obra já um pouco realista, tá? Até para alguns leitores, alguns críticos, eles já consideram essa obra uma obra pré-realista, tá? Por causa dessas características. E quais são essas características ou o que nos leva a entender isso, tá? A principal característica ali é a análise psicológica dos personagens, tá? Que apesar de os personagens terem pouco ali nessa questão da análise, a Guiomar já tem bastante, tá? Dessa análise psicológica ali. Então vocês vão ver que essa é uma das características que nos leva a posicionar esse livro como uma obra pré-realista. A outra questão é os jogos de interesse que acontecem no livro também, tá bom? Como assim? Vocês vão perceber que o livro aqui ele não é como um livro romântico tradicional que foca bastante no amor. Há essa questão dos jogos de interesse. Eles pensam no casamento ali, no envolvimento ali, para um meio de crescimento social, né? Para ter essa ascensão social. Ou seja, o casamento não é só para você amar e ser amado, mas sim para você crescer na sociedade, você mudar seu status social. Então esses jogos de interesse ocorrem bastante nesse livro aqui. Uma outra questão também que nos leva a entender que esse livro já não é assim tão romântico
é a questão do Estevão, que o Estevão, na primeira parte do livro, ele aparece muito mais vezes no livro ali, tá? Agora, numa segunda parte, ele desaparece, tá? Mas por que que isso nos leva a entender, assim, que ele é um livro um pouco menos romântico? Porque o personagem Estevão, como eu disse pra vocês, ele é, talvez, o único personagem, de fato, romântico nesse livro. Ele é o único personagem que, de fato, é apaixonado, tá? Vocês vão perceber até que, numa determinada parte do livro, vão traçar o perfil do Estevão como um personagem bobo, por ele ser muito apaixonado. Então, essa questão dele dar uma sumida ali, dele não aparecer tanto na parte final do livro, nos leva a entender essa questão, né? Que o livro é um pouco menos romântico, mais voltado para a fase já realista, tá bom? Agora, só antes de continuar aqui, só deixa eu pedir um favor para você, tá? Comenta aí no vídeo, tá bom? Escreve aí Machado de Assis aí no vídeo aí para comentar, tá bom? Se tiver com preguiça, deixa um emoji aí, só solta um emoji nos comentários que já ajuda o canal, tá bom? É muito importante os comentários para esse vídeo, tá? Então me ajuda aí com seus comentários, tá bom? Agora, continuando, tá? Eu quero falar para vocês rapidinho aqui sobre o nome do livro, né? O nome do livro, A Mão e a Luva. O que que significa ali? Eu fiquei com essa curiosidade tentando entender, tá? E confesso que, a princípio, eu também não consegui entender logo de cara, assim, mas pesquisando, eu entendi que o nome do livro, A Mão e a Luva, se refere à questão do encaixe perfeito na mão, tá? Assim como uma luva se encaixa perfeitamente em uma mão, a Guiomar quer que seu casamento se encaixe perfeitamente na vida dela, tá bom? Então ela quer esse encaixe da luva na mão no seu casamento. Então seria esse o significado do nome desse livro, tá bom? Achei bem curioso aí. Comenta o que você achou do significado desse nome, tá? Continuando aqui e falando já, fazendo um contraponto com o livro Ressurreição, tá? Este livro aqui, A Mão e a Luva, é o segundo romance do Machado de Assis, tá? Ressurreição foi o primeiro romance. Esse livro aqui, A Mão e a Luva, ele conta com menos personagens do que o livro Ressurreição. Mas, ao contrário do livro Ressurreição, ele já é um livro muito mais desenvolvido, tá? A escrita do Machado de Assis aqui, ela é um pouco mais apurada. Você vai ver que houve uma melhora muito boa na escrita do Machado de Assis. Ela já está mais poética, mais desenvolvida. Na questão até do enredo, o enredo ele já é mais completo, mais complexo, tá bom? Então é um livro já muito mais bem escrito pelo Machado de Assis do que o livro Ressurreição, tá? Apesar da quantidade menor de personagens. Agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse livro? Deixa aí nos comentários se vocês já leram, tá bom? Aproveita também e comenta aí Machado de Assis aí para ajudar nos comentários, tá? Agora, deixa eu te pedir um favor, se inscreve no canal, tá bom? Que a sua inscrição é muito importante para esse canal. Aproveita, curta e compartilha este vídeo para que ele chegue a mais pessoas e o canal possa crescer, tá? E também não esquece de deixar seu comentário, comenta lá Machado de Assis para ajudar o canal, tá bom? Se tiver com preguiça de comentar, que nem eu falei, coloca apenas um emoji que já ajuda bastante o canal, tá? E por fim, deixa eu deixar um recado para vocês, tá bom? Vejam a área de posts aqui do canal do YouTube, tá? Eu estou atualizando as minhas leituras ali pela área de posts do YouTube, tá? Porque eu não tenho nenhuma rede social relacionada ao canal, então eu só uso o YouTube, tá bom? Acompanhe para lá para vocês saberem o que eu estou lendo, tá? E interajam por lá também, tá bom? Então, por este vídeo era isso, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Para vocês ficarem até o final do vídeo, muito obrigado, tá? Eu agradeço de coração vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.